Olá, professores, tudo bem? Eu sou a Bruna, PCNP de Geografia, e eu tô aqui hoje junto com o meu colega de Sociologia e Filosofia, o professor Alyosha, para a gente fazer a primeira orientação de ATPC da área de Ciências Humanas. Então, antes de iniciar, a gente gostaria de estabelecer alguns combinados com vocês, onde questões, dúvidas, vocês anotem, porque ao final a gente vai disponibilizar um link para vocês encaminharem essas dúvidas para a gente, tá? Assim como os microfones e as câmeras permaneçam desligados durante toda a nossa apresentação. Esse link que a gente vai encaminhar ao final para vocês vai ser também possível que vocês sugiram pautas para os nossos próximos encontros, tá certo? Nós gostaríamos também de dizer que é uma imensa alegria nós estarmos aqui hoje com vocês, agradecer muito a presença de cada um, e assim como todo mundo, a gente também está tentando fazer o melhor diante de tudo que tem acontecido. Então agora a gente vai passar um vídeo para vocês, para que a gente dê início à nossa ATPC da área de Ciências Humanas.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Então, dando continuidade ao nosso ATPC, vamos ver como ele será organizado nesse momento. Nós vamos mostrar quais serão os nossos objetivos, relembrar como ficou o calendário escolar para o primeiro bimestre e o calendário de horário de ATPC, já que cada professor tem um determinado número de aulas. Vamos retomar alguns pontos importantes do documento orientador no que se refere à realização das atividades não presenciais, as habilidades priorizadas no primeiro bimestre, os materiais que foram disponibilizados e falar um pouco do roteiro de estudos para os nossos alunos.
O nosso objetivo com o TPC de hoje é apresentar e reforçar as orientações pedagógicas referentes ao documento orientador, relacionadas às atividades escolares não presenciais. Orientar também sobre os materiais que podem ser utilizados nesse período de atividades não presenciais e orientar ainda sobre os roteiros de estudos e exemplificar com uma sugestão de modelo para vocês. Então, relembrando o nosso calendário referente ao primeiro bimestre, nós tivemos entre março e abril 15 dias de recesso escolar e 15 dias de férias. Voltamos no dia 27 de abril com as aulas não presenciais. O término do nosso bimestre acontece no dia 29 de maio. E a última semana desse mês, que é dia 25 a 29, nós temos, segundo o documento orientador, a semana de estudos intensivos, com a aplicação da AP, e cada unidade escolar já se organizou em relação a essa semana. E em junho, nós iniciamos o segundo bimestre, e temos já no dia 2 o conselho de classe. E na semana do dia 8 ao dia 12, a reunião do nível 3 do MMR. Lembrando que essa adequação do calendário escolar aconteceu para que o ano letivo não avançasse até janeiro e a gente perca as nossas férias e o recesso desse mês, né? Nós trouxemos o calendário de horário de ATPCs sugeridos pela EFAP de acordo com a jornada de trabalho de vocês. Como nesse período de atividades não presenciais, nós vamos ter ATPC sendo promovidos pela própria EFAP, pelo núcleo pedagógico e pelas unidades escolares, foi pensada a distribuição desses ATPCs da seguinte maneira. Para aqueles que possuem jornada integral de 32 aulas, as 7 ATPCs serão distribuídas em 3 aulas pela unidade escolar, 2 pela diretoria ou núcleo pedagógico e 2 pela EFAP. Para aqueles que possuem jornada básica com 24 aulas, os 5 ATPCs vão ser distribuídos da seguinte maneira. Na primeira semana, pela unidade escolar, 2 aulas de ATPCs pela DE, ou núcleo pedagógico, né? E 2 pela EFAP. Na segunda semana, vão ser 2 pela unidade escolar, 2 pela diretoria de ensino ou núcleo pedagógico e 1 pela EFAP. E lá na terceira semana, vão ser 3 pela unidade escolar e 2 pelo núcleo pedagógico. Para aqueles que têm jornada inicial com 19 aulas, os 4 ATPCs vão ser divididos entre 1 pela unidade escolar, 1 pelo núcleo pedagógico e 2 pela EFAP. Na segunda semana, 1 pela unidade escolar, 2 pela diretoria de ensino e 1 pela EFAP. E na terceira semana, 3 pela unidade escolar e 1 pelo núcleo pedagógico. E por fim, a jornada reduzida de 9 aulas, que contam com 3 ATPCs semanais, vão fazer 1 pela unidade escolar e 2 pela EFAP na primeira semana, 1 pela unidade escolar e 2 pelo núcleo pedagógico na segunda semana e 3 pela unidade escolar lá na terceira semana. Lembrando que, terminada a terceira semana, voltamos a fazer os ATPCs conforme a primeira semana, tá? Isso até esse período se estender. Nós vamos retomar agora alguns pontos que consideramos importante do documento orientador, que os coordenadores já devem ter conversado com vocês. Para a realização das atividades não presenciais, é essencial que consideremos os diferentes públicos de estudantes das nossas unidades escolares. Por que isso? Porque para planejar as atividades é necessário verificar de quais recursos os estudantes efetivamente dispõem. Eu, enquanto professor ou professora, né, preciso saber como é que eu vou chegar até meu aluno. Sabendo disso, eu preciso refletir e alinhar com os meus colegas e a equipe toda como serão elaborados e enviados os roteiros de atividades escolares. Vai ser apenas em formato digital ou eu vou ter que produzir algum material para impressão, por exemplo? Quais vão ser os meios mais efetivos para chegar a todos os estudantes?
Esses roteiros poderão ser enviados virtualmente ou será necessário solicitar aos nossos alunos ou aos seus responsáveis que retirem os roteiros com uma determinada periodicidade, por exemplo, semanalmente, se eles não tiverem recursos digitais disponíveis? Como nós, professores, poderemos organizar o fluxo de trabalho para realizarmos trocas entre si e com os PCs? Além disso, nós já tivemos o momento de retomada das aprendizagens. Pensando que nós já sabemos quais são as fragilidades dos nossos alunos, pois as 2 semanas anteriores nós proporcionamos recuperação e reforço para eles, é hora de iniciarmos o momento de desenvolvimento das habilidades do bimestre, apoiando e mediando os estudantes na construção das suas aprendizagens. As escolas e os professores têm autonomia para prosseguir de acordo com o conhecimento dos seus alunos, adequando a realidade de cada contexto, modalidade e a proposta pedagógica da escola. E para trabalharmos as habilidades referentes ao primeiro bimestre, temos que analisar algumas questões relevantes, como por exemplo, quais são as habilidades que foram necessárias retomar em minhas turmas? Quais aquelas essenciais para a continuidade da aprendizagem deles? E quais as habilidades eu vou priorizar nesse momento? Essas perguntas podem fazer muita diferença na hora de construirmos os nossos roteiros de estudos. Então, para o primeiro bimestre, nós temos inúmeras habilidades previstas no currículo paulista referente ao ensino fundamental dos anos finais e no currículo oficial para o ensino médio. A Secretaria da Educação nos trouxe, com o documento orientador, algumas habilidades que eles consideraram relevantes ou essenciais para serem trabalhadas nesse momento. De modo que para o ensino fundamental dos anos finais, ela elencou 4 habilidades, e para o ensino médio, 2. Inclusive, essas habilidades essenciais estão sendo utilizadas para as aulas do Centro de Mídias. Para aqueles que tiverem interesse em saber quais são as habilidades elencadas pela SEDUC, é só entrar no link disponível ou no documento orientador lá na página 16. Então, é esse aqui o link que eu falei para vocês, tá bom? Tá disponível aí. Trouxemos para vocês também esse organizador curricular com as habilidades de todos os bimestres para todos os componentes curriculares da área de ciências humanas, de tal modo que para o segmento dos anos finais do ensino fundamental são pautados, né, lá no currículo paulista, e para o ensino médio permanece aquele do currículo oficial, vulgo capa preta. Mas vocês não precisam se preocupar não, porque a gente vai mandar todos esses links aí para vocês depois, tá bom? E para subsidiar o trabalho com as habilidades, nós temos diversos materiais que estão disponíveis e que dão suporte na hora de construir os nossos roteiros, tá? Nesse momento, a grande maioria de vocês deve estar se pautando principalmente nas plataformas digitais. Além daquelas que nós já estamos habituados a usar, a gente tem ainda o Centro de Mídias, né, que é essa ferramenta que a gente tem utilizado para acompanhar os ATPCs da IFAP e as aulas oferecidas aos nossos alunos. Inclusive, é uma ferramenta super nova, né, e tem passado por adaptações. Mas eu não sei se vocês têm notado, mas a cada semana que passa, ela tem ficado bem melhor. A gente tem também algumas plataformas que foram disponibilizadas para uso gratuito dos nossos estudantes, tá? Entre elas, a gente tem o Descomplica, o Estude e o Explicae, para apoiar os alunos do ensino médio, e o Matifique, mais escola, e o Dragon Learning, para apoiar os alunos do fundamental. Além disso, a gente tem também os livros didáticos e paradidáticos, para que nesse caso, que cada escola adotou um, né, e que deve estar com os alunos. Até mesmo para subsidiar aqueles que têm problema de acesso com os meios digitais. Assim como os materiais impressos, seja aqueles que a secretaria encaminhou, como o Aprender Sempre e as apps,
que nesse caso específico são para português e matemática, mas que a gente também pode estar tentando desenvolver um trabalho interdisciplinar com essas disciplinas. E a gente tem também o São Paulo Faz Escola, né, que está com os alunos lá desde o início do ano. E tem um outro material também que vocês podem utilizar, e são aqueles que nós do Núcleo Pedagógico produzimos. Antes da gente entrar em férias, né, todos os PCNPs criaram algumas sugestões de atividades para cada série ano, para auxiliar vocês nesse momento. E para ter acesso, é só entrar lá no site da nossa diretoria, que é o deitu.educacau.sp.gov.br, e na página superior do site, naquele banner rotativo de informação, clicar em sugestões de atividades à distância e de conscientização sobre a prevenção do coronavírus. Tá tudo lá organizadinho para vocês, tá bom? Nós falamos anteriormente, né, sobre os materiais do São Paulo Faz Escola, e a gente vai deixar para vocês os links desses materiais, tanto no que se refere ao caderno do aluno, quanto no caderno do professor. Mas lembrando que esse material é apenas do primeiro bimestre, tá? E o segundo ainda não foi disponibilizado digitalmente. Outro assunto abordado no documento orientador se refere a roteiro de estudos, tá? Esses roteiros, eles vão ser planejados sobre as habilidades que a gente já verificou anteriormente e definimos como sendo essenciais para a continuidade da aprendizagem dos nossos alunos. Mas para pensar esses roteiros, nós temos que lembrar que não há um modelo único a ser seguido, tá bom? E nem sempre o modelo de uma escola pode ser usado na outra. Os roteiros das atividades não presenciais são, sim, possíveis, tá? E existem alguns caminhos, dicas e pontos que a gente precisa estar atento para elaborar esses roteiros. Então, a gente vai ver agora quais são eles. Primeiro, a gente tem que pensar no nosso número de aula semanal, tá? Geografia e História, no Fundamental, por exemplo, são 4 aulas. Já no ensino médio, são 2 aulas, né, para as demais disciplinas da área de humanas. Sem contar aquela aulinha única que a gente tem, por exemplo, na 3ª série do noturno, né, como Geografia, por exemplo. O documento orientador, então, ele define alguns pontos considerados essenciais que devem constar no roteiro. Então, levando em conta a nossa aula semanal, a gente tem que indicar nesse roteiro o número das nossas aulas, né, que vão equivaler a essa atividade, quais são as habilidades que nós vamos trabalhar, as atividades que vamos realizar, incluindo aí o tempo previsto para cada uma delas, né? E os instrumentos para verificação da aprendizagem. Esses pontos, pessoal, estão lá na página 17 do documento orientador, tá? Então, para exemplificar para vocês, nós trouxemos um modelo pronto de aula referente a essa semana de estudos, tá? De 11 a 15. Pensando que eu tenha 3 turmas de 8º anos, por exemplo, eu vou preparar uma atividade para 4 aulas, ou seja, 180 minutos. Eu preciso dar continuidade nas situações de atividade do material do São Paulo Faz Escola. E então, eu vou iniciar a situação de aprendizagem 4, tá? Que trata sobre os processos migratórios voluntário e forçado. Como existem algumas atividades prontas no caderno do aluno, eu só vou adaptar para a gente trabalhar isso dentro dessa semana, certo? Eu vou selecionar as habilidades que eu julgo essenciais para o desenvolvimento do meu aluno, né, para que a gente também consiga dar continuidade ao aprendizado futuramente. E os objetos do conhecimento, né, referente a essas habilidades. Essas informações, por exemplo, eu me baseei lá naquele organizador curricular, tá? Que eu comentei com vocês anteriormente. Aqui nesse exemplo do meu roteiro, eu vou incluir também o que os meus alunos vão precisar para realizar as atividades deles, tá? Então, nesse caso, eles vão precisar do caderno de anotações,
do computador com acesso à internet e o acesso ao grupo do WhatsApp que eu criei com eles, uma turma, tá? Para cada turma eu criei um grupo. Eu vou informar como vai ser a avaliação deles. Então, diante daquilo que a gente vai estudar, que são os movimentos migratórios forçados e voluntários, eles deverão fazer as leituras solicitadas, assistir aos vídeos que eu propus, interagir no grupo e produzir um relato sobre a história de uma pessoa em situação de refúgio no Brasil. E depois fazer o registro do que eles fizeram por meio de um formulário Google que eu fiz e eu vou encaminhar para eles através desses grupos, certo? E eu espero que ao final da semana eles estejam capazes de selecionar, comparar e analisar os processos migratórios contemporâneos e discutir características dos movimentos voluntários e forçados, assim como os fatores e áreas de expulsão e atração. Para as atividades, eu dividi conforme o material São Paulo Faz Escola traz, que é a sensibilização, contextualização, problematização, sistematização e avaliação. Então, o que viria a ser essa sensibilização? É o momento em que a atenção do nosso estudante ela é direcionada para o tema, o conteúdo que a gente vai trabalhar. Ela requer sempre a criatividade, né, da gente para provocar curiosidade e o interesse inicial pelo tema. Essa sensibilização inicial ela pode ser disparada por meio de uma foto, por exemplo, uma música, o estudo do meio, vídeo, entre outras produções ou ações. A escolha do meio depende do eixo central que a gente quer dar ao tema. Destacando que, nesse momento, os estudantes devem manifestar suas percepções e sentimentos sobre o tema proposto a partir dessas questões disparadoras, tá? O que também pode permitir que a gente identifique quais são os aspectos do conteúdo que vão ser mais significativos para cada turma. Então, para esse momento de sensibilização, eu acabei escolhendo algumas questões disparadoras, tá? Para que eles me digam o que é que eles sabem a respeito desse assunto. A contextualização é o ato de vincular o conhecimento à sua origem e aplicação, tá? É uma das funções da contextualização mobilizar os nossos alunos a participar desse processo de aprendizagem, né? Fazendo conexões entre os conhecimentos que eles já têm e o tema que a gente está trabalhando nessa situação de aprendizagem, por exemplo. Então, eu acabei sugerindo, né, a leitura de um texto e que eles respondam inicialmente no caderno e depois no formulário, né, lá do Google que eu criei, sobre a diferença entre o que seria refugiados e imigrantes. A reportagem que eu trago para eles trata sobre alguns problemas que os refugiados e os imigrantes têm nos países de destino e traz dados aqui do nosso país, tá? Eu achei bem interessante. Já a problematização, ela busca exercitar aquele pensamento hipotético do nosso estudante, né? A partir dos desafios e das questões orientadoras. Levantar hipóteses e fazer prospecções são ações que proporcionam reflexões ricas sobre o tema e tornam o processo de aprendizagem mais significativo. Para esse momento, eu selecionei 2 vídeos que tá lá no material do aluno, tá? Do próprio São Paulo Faz Escola. O primeiro vídeo ele vai apresentar alguns pontos importantes para a compreensão do trabalho escravo contemporâneo, né? E as consequências disso. E o segundo vídeo, ele vai discutir o tráfico de pessoas, as finalidades da exploração e os meios para prevenir e combater essa violação dos direitos humanos. Depois disso, eu propus as questões, né, que essas questões elas sejam discutidas por meio do grupo do WhatsApp. Depois que a gente problematiza e investiga o tema, as competências e habilidades trabalhadas até então, a gente vai retomar nessa parte da sistematização,
tá? Com novas atividades. Sempre tendo em vista essa questão de organizar e enriquecer o entendimento do nosso aluno sobre o assunto, certo? E para isso, o que eu fiz? Eu selecionei uma música dos tribalistas chamada Diáspora, para que eles ouçam e analisem a letra, tá? E depois que eles falarem as suas observações a respeito delas, eles vão preencher o formulário. E aí, na avaliação, o que eu vou propor? Que eles elaborem um relato, né, sobre uma pessoa em situação de refúgio no Brasil, a partir de um dos motivos geradores que eu elenquei aí, tá? Como, por exemplo, aqueles motivados por fatores ambientais, ou por guerras e conflitos civis, ou por fatores socioeconômicos, ou ainda por perseguição étnica religiosa, tá? E considerando também algumas questões norteadoras. Essa avaliação vai servir, inclusive, para a gente verificar, né, a capacidade de pesquisa dos nossos estudantes, seja ele por meio da internet, que eles vão estar utilizando, ou mesmo se eles conhecerem alguém. Por fim, eu vou solicitar que eles registrem as atividades dessa semana naquele formulário que eu já falei para vocês antes, né? E que para que fique registrado essa produção e que vai servir nesse caso para comprovar a presença deles, tá? Olá, professores. Aqui quem fala é o Alyosha, PCNP de Sociologia e Filosofia. Como a Bruna já fez a apresentação inicial a respeito da nossa TPC, e como tenho bastante coisas para trabalhar com vocês, porque são 2 disciplinas, já vou começar diretamente ao assunto. Em Sociologia, tanto como em Filosofia, vamos trabalhar atividades à distância, habilidades, materiais disponíveis e avaliação. Toda a educação humana deve preparar todos para viverem pelo outro, a fim de reviverem no outro. É uma frase para a gente pensar nesse momento que a gente está vivendo. Vou repetir a frase. Toda a educação humana deve preparar todos para viverem pelo outro, a fim de reviverem no outro. Interessante o começo da frase, né? Toda a educação humana, onde nós, professores, temos uma grande parte nessa educação humana, né? Tudo que o ser humano tem vivido. Eu costumava falar em sala de aula, eu brincava com os meus alunos, que você pode passar a vida inteira sem ir ao médico, você pode passar a vida inteira sem ir a um dentista. Mas se você quiser ter conhecimento, se você quiser estudar, como dizem, né, as palavras, se você quiser ser alguém na vida, você terá que passar por um professor. Então, só um slide aí para a gente dar uma descontraída. Também nesse slide aqui, escrevi um textinho aí a respeito desse vírus. Eu falei que não ia falar deles, mas só fazendo uma comparação, porque é uma coisa tão, né, todo mundo fala em cataclisma, né, para poder acabar com o nosso mundo, uma guerra, catástrofe, vulcão, mas não, foi uma coisa quase invisível, né, nem o Hubble seria capaz de enxergar esse vírus aí que está causando no mundo inteiro, né. Mas a gente teve que dar um tempo, é bom a gente dar um tempo para a gente parar, para a gente refletir. Nossa vida de estresse, correria, insônia, né? Mas a nossa vida é assim, a gente está lá, entra ano, sai ano, a gente está junto. E vamos ver o que vai acontecer depois, né? Aí eu deixo uma perguntinha para vocês aqui, ó. A sociedade não é mais a mesma, percebeu? Então, os alunos também não são mais os mesmos, né? E vamos ver como é que eles vão voltar, como é que nós vamos voltar, tá certo? Mas sempre pensamento positivo, que tudo vai dar certo. Todos nós estamos querendo nossas vidas de volta, não é mesmo? O cotidiano que a gente tem, o horário que a gente tem para
sair de casa, para chegar em casa, e nós estamos percebendo que tudo isso foi mudado, não é verdade? Mas nós teremos que esperar um pouco para isso, para voltar tudo, né? A gente não sabe até quando isso vai permanecer, a gente não sabe o quanto nós vamos ficar nesse momento de distanciamento social, que é uma palavra que, se a gente procurar no Google, essa palavra tem milhões de acessos. Mas aqui a gente está aqui para ajudar, nós vamos trabalhar com carinho, vamos tentar fazer o que é possível. Vejo pela minha esposa aqui em casa, que é professora também, sempre atenta com os alunos, sempre mandando retorno, das 7 da manhã até as 11 da noite, a gente sabe como é que é. Então, tá aí uma apresentação para vocês, volto a repetir, um carinho enorme. A gente nunca deixa de ser de professor, eu posso não estar professor, mas eu sou um professor. Então, vamos trabalhar com carinho, tá certo? Como está escrito aqui no slide que está para vocês aqui, vamos trabalhar, vamos fazer com que os nossos alunos aprendam. A gente sabe que já na sala de aula é difícil, afastado mais ainda, mas vamos ali como se estivesse ali todo mundo junto e vamos crescer junto nessa luta, certo? Como eu coloquei no slide aqui, parece não, a gente está vivendo um EAD, né? Um EAD, como as pessoas falam, porque tudo que a gente está trabalhando à distância, não está sendo o que a gente vive na sala de aula, aquele automático de você ensinar, você mostrar para o aluno e já ter aquele retorno imediato. Então a gente tem que esperar, tem que mandar e tem que aguardar. Não é como se estivéssemos em sala de aula. E para isso temos as plataformas de todas as disciplinas, o CMSP, tem no YouTube, os professores usam o WhatsApp, o o Classroom. A gente sabe da dificuldade, né? Vimos também muito no começo da quarentena, mães reclamando, e depois valorizando o professor, como é que eles conseguem, né? Ficar com 40 na sala de aula, certo? Então, isso aqui é só uma apresentação, é só uma introdução do que nós vamos tratar, para a gente já não chegar direto ao que a gente vai tratar nessa TPC. Então eu pensei muito nisso, em montar uma coisa bem serena, bem tranquila, porque está muito apressado, né? Está chegando muita informação o tempo todo, a gente sabe disso e a gente tem que dar conta. Mas vamos trabalhar, vamos ver mais agora as especificidades de sociologia e filosofia. Nesse slide, depois de muita pesquisa, muito estudo, eu montei para vocês, lembrando que não é obrigado, né? Nenhum plano de aula, cada professor tem o seu plano de aula, tem o seu método específico, mas a gente está aqui para a gente ser um facilitador, para a gente ajudar vocês. Então, eu montei aqui um plano de aula, onde o professor trabalhará primeiramente, ele vai pesquisar dentro do caderno do aluno, dentro do caderno do professor, do currículo paulista, qual habilidade referente à série, se é o primeiro ano, o segundo ou o terceiro. Depois, qual o objetivo dessa aula? E às vezes, para concluir essa habilidade, não dá para fazer numa aula só, principalmente longe. Tem que ser estendida, tem que ter um tempo a mais. Na avaliação, analise cada fase do desenvolvimento da habilidade trabalhada para que possa fazer uma análise se o objetivo foi cumprido no final. Qual é o objetivo dessa habilidade que você, professor, está trabalhando? Não é avaliação, prova de 0 a 10. Não, avaliação, você fazer uma análise de como que você está concluindo, se você concluiu o objetivo que você estabeleceu naquela habilidade pedida. Agora que são elas. Então vamos lá. A gente tem a parte, eu vou entrar aqui num exemplo de sociologia. Sociologia na primeira série, já no primeiro bimestre,
já começa com um tema que chama Não é estranho que? Então é um estranhamento. Ele começa com o estranhamento, como pede para o aluno ir para algum lugar que tinha no caderno, aonde ele nunca tinha ido, onde tudo era estranho para ele e qual é a sensação que ele tinha, o que ele viu, o que ele analisou. E dentro do que a gente está vivendo, dá para trabalhar muito isso, né? Essa sensação de ficar dentro de casa, a sensação de não poder sair, a sensação de poder pegar uma bactéria ou pegar um vírus, de ter que sair com máscara, né? De ter que ficar passando álcool gel na mão. Então dá para trabalhar dentro do tema que nós temos no primeiro ano. Então aqui foi um exemplo que eu peguei e eu montei para um planinho de aula para vocês trabalharem. Tá certo? Continuando ainda com a sugestão do plano de aula, você pode trabalhar com eles a curiosidade. Dentro desse tema ainda, eu não fugi muito, aliás, quase nada, eu fugi do que a gente está vivendo. Eu sei que é uma coisa que nós temos bastante informação, mas tem muito aluno que às vezes não gosta de ver o noticiário, não acompanha muito, ele está sabendo, ele está vivendo, mas ele não acompanha às vezes muito, como muitas pessoas mais velhas, adultas. Então, eu dei uma ideia aqui de vocês trabalharem a curiosidade. Dentro dessa curiosidade, você pode indicar site, páginas online, documentário, as aulas do CMSP, textos. E aqui uma brincadeira até... eles podem pesquisar quem que criou a máscara de proteção que a gente usa agora para sair de casa, a N95. Aí tem um site aqui, estou citando para vocês usarem, né? Então dá para vocês trabalharem com eles você chegar até o aluno através da curiosidade, né? Aí ele pode depois, finalizando tudo isso, depois que você trabalhou tudo, você montou o seu plano de aula, você fez para o aluno, você citou páginas, você citou sites, textos, aí você pede para ele construir no caderno dele, ele fazer um relato da disciplina envolvida, no caso que é a nossa sociologia, mas que pode ser usada para qualquer disciplina. O que ele compreendeu, o que ele não entendeu, e depois ele tire dúvida com você. Né? E ali é importante estipular prazo, né? A gente tem até tal dia, entrega para mim até tal dia. Se o aluno não entregar, peça para ele refazer. Você vai anotando no teu caderno todos os exercícios que são feitos, que eles estão mandando, no seu diário, o físico, para a gente ter um registro do que a gente está trabalhando. Né? A melhor prova de comprovar é o registro. Então, continua trabalhando, professor. Vamos lá, que a gente vai se interagindo. E vamos lá, continuando. Habilidades. Em outras palavras, elas permitem que se tenha clareza do que é esperado que o aluno faça na resolução de cada tarefa no contexto de uma avaliação objetiva. Isso aí é uma frase que foi tirada da MAP, para vocês trabalharem ela, para vocês pensarem o que é uma avaliação objetiva. Lembrando que a avaliação objetiva não é somente você dar nota para o aluno, tem que ter um objetivo do porquê está sendo feito, como você criou, como você montou através do plano da aula que eu acabei de passar para vocês. Vamos falar agora sobre as habilidades de sociologia da primeira série, primeiro bimestre. Então nós temos aqui, gente, olha o tema, como é que já começa, professores? Olha que interessantíssimo. O aluno na sociedade e a sociologia. Então já dá para já começar por aí. Como o aluno está vivendo hoje em dia, a sociedade dele, para ele poder, o meio que ele vive, a comunidade dele, para ele poder compreender a sociologia. E dentro desses itens aí, das habilidades, eu linkei algumas aqui que dá para a gente poder trabalhar legal. Desenvolver o espírito crítico e a capacidade de observação da sociedade. Olha isso, capacidade de observação da sociedade. Como que os alunos,
No caso aqui, dá para trabalhar em todas as séries, mas aqui a gente está falando de primeira série. Como que os alunos que acabaram de sair de um nono ano, como que eles estão indo, chegaram para um primeiro ano e as aulas foram canceladas devido ao problema que aconteceu no mundo inteiro. Então, como que eles estão observando a sociedade? Qual o espírito crítico dele em relação a isso? Dá para poder trabalhar isso muito, dá para ficar aí tempos falando sobre isso. Aí depois, temos outra habilidade aqui que a gente pode, que trabalha aqui no primeiro ano. Compreender o papel da Revolução Industrial e a urbanização no nascimento da sociologia. Então é lógico que todo o nosso lado sociológico, toda a sociologia está totalmente ligado com a Revolução Industrial. Então dá para a gente poder trabalhar a respeito da urbanização e o crescimento populacional e tudo o que aconteceu no mundo a partir da Revolução Industrial até o momento que eles estão vivendo hoje dentro de suas casas, correto? E partindo agora para o outro lado, a última habilidade que é compreender o que faz um sociólogo. Quanta coisa que um sociólogo está podendo fazer hoje, quanta pesquisa, não? Para poder entender o que está acontecendo no mundo. Então, só esse item aqui também, compreender o que faz um sociólogo, dá para o professor trabalhar muito em seus alunos e quem sabe até a partir desses estudos aí nós teremos futuros sociólogos aqui para a nossa região, para o nosso país, né? Vamos trabalhar agora, esse próximo slide aí, é uma pergunta que eu faço para vocês ali, que normalmente a gente trabalha, a gente lança as pesquisas para os alunos, né? Eles respondem, e aí que é o trabalho nosso do professor, né? Mas eu vou inverter a situação, né? Como vocês, professores, acham que os nossos alunos estão vivendo na sociedade com esse advento? Que é essa pergunta que eu coloquei ali no slide, né? E um dos itens que eu sempre gostei de trabalhar na minha vida é para trazer o aluno para a gente, trazer o aluno para que ele possa se interessar, é a curiosidade, né? Trabalhar com eles para que eles fiquem curiosos em pesquisar. Primeiramente a gente conquista o aluno, depois a gente vai trabalhando com ele, a gente vai conhecendo. Todo ano é turma nova, às vezes vem aluno que a gente vem lendo desde o 6º ano, né? Para quem trabalha com história e geografia, no caso sociologia e filosofia só no ensino médio, e chega lá no 3º ano, a gente conhece bem um aluno, mas se pudesse trabalhar, se a gente pudesse identificar o aluno um por um da chamada, como vocês acham que os alunos estão vivendo? Os alunos que são mais quietos, os alunos que são mais falantes, outros que são mais comunicativos, outros que são mais tímidos. Como vocês acham, vocês, professores? Uma pergunta para vocês. Como vocês acham que os nossos alunos estão vivendo com toda essa diferenciação mundial, essa coisa estranha que a gente está vivendo? É uma pergunta que eu deixo para vocês. Já na 2ª série, primeiro bimestre em Sociologia, ele vai trabalhar Brasil. Então ele começa lá, de onde vem a diversidade social brasileira? E dentro desses itens aí, a gente pode trabalhar, como eu digo, como eu sempre trabalhei isso, eu sempre achei importante isso, e vou repetir, é a curiosidade, né? Porque nós vivemos em um país gigantesco, proporções, como eu já disse, como se falam, continentais. E nós temos praticamente as etnias do mundo nós temos aqui. Nós temos o branco, o europeu, nós temos o negro, nós temos os amarelos, como se costumam falar, os asiáticos. Nós temos aqui tudo, só não tem vivendo aqui no Brasil por causa do clima, aquele povo que vive lá, os inuits que vivem lá no Canadá, no frio, no gelo. Mas se tivesse gelo aqui, eles viriam para cá também. Nós temos aqui
Nosso país é receptivo. Tirando o que eu sempre expliquei para os alunos, sempre lutei contra, e falava para eles, o jeitinho brasileiro, o jeitinho de ludibriar, enganar, isso tem que acabar. Mas o nosso país é um povo que ele é receptor, é um povo que as pessoas gostam do povo brasileiro. E isso faz com que tenha uma diversidade nacional muito grande, a região nossa é muito grande. Aí nós temos aqui o estrangeiro do ponto de vista sociológico, como é que no lado social, como que o estrangeiro é visto? A gente pode citar para eles que antigamente, tempos atrás, quando se falava que vinha um estrangeiro, ou que a gente conheceu um estrangeiro, parecia coisa de outro mundo, né? Estados Unidos, nossa, era em Marte. Então, hoje em dia não é isso. Mas a gente pode fazer esse ponto de vista como a sociedade, como o sociólogo vê o estrangeiro. E aí depois nós temos ali a formação da diversidade no nosso país, que envolve migração, imigração. E a gente falando em imigração, a gente pode compreender por que o mundo, por que nós estamos vivendo isso agora, que a imigração é muito grande, a globalização é muito grande, tudo como naquela música não sei se vocês conhecem, Parabola e Camarada, do Gilberto Gil, que ele fala que antes o mundo era pequeno, do tamanho de uma antena parabólica, e ele vai falando que antes as notícias demoravam para chegar, de jangada, como se fosse uma jangada, né, para poder chegar às notícias. Hoje é tudo rápido, Falou, tá na TV, falou, tá nas mídias, entendeu? Então dá para a gente poder compreender todo o porquê que aconteceu isso. E a nossa aculturação e assimilação que nós temos aqui dentro do nosso país são formas da gente poder trabalhar, de explicar cada uma para eles como funciona, mas deixar com que eles pesquisem, né? A partir deles, a curiosidade. A gente faz o planinho de aula, mas deixa a curiosidade por parte deles. Agora nós vamos falar sobre as habilidades que envolvem a segunda série, primeiro bimestre. Temos aí quase 10 habilidades, onde fala sobre toda ela voltada para a população brasileira. Mas eu gostaria de trabalhar 2 delas aqui, onde a gente possa montar uma coisa mais legal. Não que as outras não sejam, todas são, mas é o que eu falei. Vamos trabalhar com atualidade. Então, as 2 últimas aqui, dentro dessas habilidades, como está aí na tela, aprender o significado da relação entre estabelecidos e outsiders. Então, é muito interessante esse tema. Depois, no próximo slide, eu deixei uma página que está a página da internet a respeito dos outsiders, né? São aquelas pessoas que se sentem, elas não se adaptam ao lugar. Elas se sentem, vamos falar assim, como se fossem excluídas, elas não pertencem ao meio. E a gente pode falar que trabalhar isso, por que eu estou insistindo nisso aqui de outsiders? Porque quantos outsiders estão tendo dentro de casa com esses problemas que a gente está vivendo agora? Porque a gente está acostumado, você acorda, sai, trabalha, volta, e você não está acostumado a ficar o dia inteiro em casa, né? E tem muitas pessoas que estão estranhando isso. Então, esse texto aí é uma história fictícia, que está no outro slide, para a gente poder, queria que vocês abrissem, lessem, que vocês, é uma sugestão de vocês trabalharem com os alunos. E o outro item, que é sensibilizar-se em relação às tensões que ocorrem na formação da diversidade brasileira. Essa palavra tensão na sociedade brasileira, né? Nós também tem no outro slide ali, que dá para fazer um gancho com sociologia, com geografia e história, né? Que são a área de humanas, que não tem como, praticamente ela só é separada para poder a gente lecionar, né? Mas estão todas enraizadas, não tem como fugir. E as tensões, voltando, desde a época aqui da formação do nosso país,
entre aspas, do descobrimento, depois da criação, o desenvolvimento do nosso país, e a gente passa pelas revoluções, e a gente passa pela a época, é até estranho de falar, mas a época negra do nosso país, que é a escravidão, entendeu? Um lado ruim da sociedade, né? Que até os dias de hoje isso é na cara, né? Hoje em dia a gente pode ver que agora, há pouco tempo atrás, que as novelas, quando aparecia um negro, ele era o quê? Ele era empregado, né? Ou ele estava roubando alguma coisa. Mas ainda bem que isso acabou. A gente tem ainda muito disso na televisão, mas não está como se era antigamente. Isso é uma tensão. Não adianta, a gente tem a tensão que a gente vive isso daí, né? Esse lado. E também o lado da diversidade. A gente pode falar aí dos movimentos novos que estão chegando. A gente pode falar aí dos movimentos que as passeatas que tem os prós e os contras da nossa vida, da nossa sociedade, sempre vai ter quem é de cima ou de baixo, quem é para lá ou é para cá, é a diversidade que a gente tem e isso gera as tensões. Mas que a gente possa esclarecer para os alunos, que os alunos possam ter noção, que a gente possa abrir a mente deles para um lado bom, para saber o que é bom, o que é ruim. Às vezes o que é bom para um é ruim para o outro, mas então vamos ver o que é bom para cada um, não é verdade? E a partir disso daí a gente possa ver e analisar a respeito de toda essa cultura enorme, a diversidade brasileira, de norte a sul, que cada um faz. A gente tem aqui o nosso sul, aqui, nosso país, que é mais europeu, então, né, a Bahia, onde vivem mais os negros, aí vai entrar religião, nossa, é muita coisa para ser trabalhada. Então, esses dois itens que eu queria que vocês assim dessem uma analisada maior, né? Porque ó, só nesses dois itens já fiquei bom tempo falando aqui, então imagine numa sala de aula, né? Como eu disse para vocês ali no slide anterior, né? Nosso país que eu falei, só deu uma adiantada aí que a gente pode trabalhar com história, geografia, as navegações, Brasil negreiro e tudo mais, né? E uma pergunta ali, né? Como caminha a nossa humanidade? É uma pergunta que o mundo estava muito acelerado, né? Estava muito acelerado e a gente deu uma desacelerada, né? Então dá para a gente poder trabalhar isso tudo com os alunos, né? Ter um papo legal com eles, mais aberto, vai introduzindo, faça uns vídeos, né? Estava vendo no YouTube esses dias aí, tem uma professora que ela dá umas dicas de como você gravar um vídeo para os alunos, a roupa a usar, a claridade, né? Então dá para a gente poder fazer isso, porque às vezes a gente só coloca ali numa gravação, no WhatsApp, e às vezes fica uma coisa estranha, fica meio ruim, né? Então, já está complicado de conseguir chegar a todos os alunos, então vamos fazer com que chegue de uma maneira legal, uma maneira bonita, uma maneira confortável para eles, né? Tá certo? Continuando ainda na segunda série, aqui nesse slide, tem aqui o link que eu falei para vocês acessarem, né? Que fala sobre a sociedade, que está falando como é que ela vive, quem são os outsiders, né? Os estabelecidos e os outsiders. Agora vamos já para o terceiro bimestre, onde os alunos já tiveram 2 anos de sociologia, trabalhando a sociedade brasileira, entendendo qual é o papel de um sociólogo, entendendo como que se trabalha a sociologia no nosso mundo, né? Então vamos lá. Dentro desse tema aqui, nós temos aqui agora terceiro ano, dentro desse slide, temos ali o que é cidadania. Lembrando que a gente está falando aqui em Brasil, né? Então ele vai citar aí direitos e deveres de cidadão, certo? Vai falar do ECA, e uma coisa que eu acho interessante
que a gente pode trabalhar não só a Constituição de 88, mas pegar todas as outras que nós tivemos, né? Para que possa apresentar para eles por que mudou, quem que fez, o ano, a época, né? E dentro delas a gente trabalhar os direitos civis, os políticos, sociais e humanos, dá para poder trabalhar muito a Constituição brasileira dentro da sala de aula, né? Dá para, se os alunos conseguissem adquirir elas virtualmente, o professor passar algum exercício, perguntando, né? É uma gama, né, gente? É muita coisa para a gente poder trabalhar, né? Porque só para você se tornar um cidadão, aí você pode perguntar o que nos torna um cidadão? É quando você nasce, você ganha um número, mas você, quando morre, você também ganha um número. E a partir do momento que você morrer, você não é mais cidadão. Então, dá para a gente poder trabalhar isso tudo. O que transforma? É ter um CPF, é ter uma conta no banco, é ter um status na sociedade. Então, né, um carro bonito, é falar bonito. Então, dá para a gente trabalhar muito isso daí, porque já são alunos de terceiro ano. Continuando, né? Aí nós temos as habilidades que são pedidas para se trabalhar o título cidadania, né? Então ali, como já foi citado, eu já citei, às vezes eu falo, eu penso na frente, né? Mas tudo bem, vamos lá. A gente pode trabalhar com eles, como diz ali, ó, ler, interpretar e analisar o texto original da Constituição brasileira, fazer com que eles pensem, com que eles analisem, com que eles pesquisem palavras diferentes no dicionário. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tem um aluno nosso lá no Silvia Bauer, não vou lembrar o nome dele, que ele agora, na última eleição, ele foi candidato a vereador, vai ser de novo. Uma pessoa que gosta bastante dessa parte política, social, né? Então, sabe, é interessante a gente despertar isso com os alunos, né? Lembrando que são alunos de terceiro ano, então dá para você ter um papo aberto com eles, um papo cabeça, um papo legal. A gente tem o Estatuto do Idoso, defesa do consumidor. Então, nossa, quando a gente vai fazer uma compra lá, você vê lá que está lá o Estatuto do Consumidor ali em cima, se você quiser reclamar. Quem que fez isso? Como que foi formado? Se eu quiser reclamar, eu reclamar onde, para quem? Eu vou ter resposta? Não tem. Então, é muito grande, né, gente? É muito vasto. Esse slide aqui, gente, eu vou ler para vocês, que é uma escrita minha, né? São os 2 slides, esses dois últimos aqui de sociologia, porque depois a gente começa a tratar a filosofia. Então, eu escrevi um texto aqui, pequenininho, só para a gente poder compartilhar. Então, vamos lá. Quanto tema bom, muito mesmo. Cidadania. Desde quando nos tornamos um? Quando ganhamos um número que o temos para nascer e morrer. Nossa democracia é nova, quase uma adolescente. Quais são os direitos e deveres do cidadão? Que tal pedir para os alunos descolar um livro da Constituição? Com plano de estudo e uma ideia na mente, vamos longe. Trabalhe com seus alunos os temas, direitos civis, políticos, sociais e humanos. Como foi a vida cidadã no Brasil durante seus 520 anos? Etiópia, China, Irã são países bimilenares. Nosso país é jovem. Como fazer com que eles entendam que o Brasil é um país jovem? Este será o último ano deles na escola, os alunos que estão no terceiro ano. Agora é cada um para um lado. Como podemos orientá-los para a vida? É a vida que segue. Sim ou não? 2020 é um ano que já entrou para a história. Faça com que eles se interessem, sempre pela curiosidade. Inicie sempre suas aulas com uma curiosidade sobre o tema da aula. Sempre com a curiosidade. Certo, professores? Agora vamos falar sobre filosofia. Sei que tem muitos professores que lecionam filosofia e sociologia.
Apesar de ser duas disciplinas bem diferentes, né? Eu sempre pensei nisso. Mas estamos juntos, né? É a área de humanas. Então vamos lá. As habilidades que eu montei aqui para a gente poder trabalhar é da mesma forma de sociologia. Vamos trabalhando as habilidades e fazendo os comentários e ideias para vocês, tá certo? Só peço também uma coisa para vocês, que vocês, não sei se vocês já perceberam que a minha voz ela é meio rouca, ela falha, mas isso é problema de ser professor, né? Várias vezes nosso instrumento de trabalho é a nossa voz, são as cordas vocais, né? E são 25 anos trabalhando na educação e a gente que é da área de humanas, a gente fala muito, então às vezes a voz vai falhando e mesmo quando eu não falo, ela falha também, tá? Só para falar, só para dar uma descontraída aí pra gente poder começar a nossa aula de filosofia. Peguei aqui um português e um brasileiro para a gente poder falar sobre a nossa disciplina de sociologia. Não são considerados filósofos, escritores, mas são frases que têm tudo a ver com o que a gente está vivendo. Então temos lá, primeiro do Fernando Pessoa, a liberdade é a possibilidade do isolamento. Se te é impossível viver só, nasceste escravo. Então, professor, isso dá para a gente poder trabalhar bastante com os alunos, fazer eles pensarem um pouco. E a do Mário Quintana, sempre me senti isolado nessas reuniões sociais. O excesso de gente impede de ver pessoas. Essa frase é muito legal, né? Com muitas pessoas aglomeradas, você não consegue ver ninguém, né? Mas é isso aí, tá? É só para a gente poder começar e dar uma descontraída. Vocês perceberam o jeito que eu estou fazendo aqui, como se fosse uma aula, né? Mesmo, para a gente chegar bem para vocês aí, tá certo? A gente está num momento, eu não esqueço de falar, tá? Vou falar várias vezes que eu me lembrar. Estamos vivendo um momento difícil, né? Então, a gente fazer uma coisa mais complicada ainda complica mais, né? Então, vamos trabalhar de forma assim mais tranquila. Eu acho muito interessante como que começa a filosofia na primeira série, primeiro bimestre. A gente já está vendo o primeiro bimestre. Ela já começa assim, por que estudar filosofia? Então, os alunos só tinham ouvido falar de filosofia, porque eles estão vindo do 9º ano. E de repente, por que estudar filosofia? Então, se você colocar isso direto na lousa lá, um exemplo, ou no caderno, por que estudar filosofia? Eles vão ficar perdidos, concorda comigo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito de carro, eu gosto de mexer em carro, de fuçar essas coisas. Moto, eu gosto dessas coisas. Mas eu não sou muito fã, um exemplo de mexer com madeira. Se o cara chegar e falar assim para mim, mostrar uma marceneira, uma peça que ele usa na marcenaria, eu não faço a mínima ideia do que é aquilo, porque eu não tive ideia do que é. É mais ou menos o que acontece para os alunos. Então a gente tem que fazer uma introdução, preparar os alunos, falar por que filosofia, né? Você não gosta de pensar, você não gosta de questionar. Então nós vamos voltar uns milhares de anos aí atrás para a gente poder descobrir onde começou, né? E tudo mais. Dentro dessa parte de filosofia, tem umas habilidades aqui, são muitas, ela tem pelo menos 10 aqui, mas eu queria trabalhar 3 aqui para a gente poder desenvolver uma ação legal com os alunos. Olha, a primeira diz assim: identificar movimentos associados ao processo de conhecimento, tudo bem, compreendendo etapas da reflexão filosófica para desenvolver o pensamento autônomo e questionador. Olha isso, desenvolver o pensamento autônomo e questionador. Nós vivemos num mundo que você pode mudar de opinião a qualquer momento, porque toda hora vem informação.
E se você não aprender a questionar essas informações, você nunca vai ter um pensamento autônomo como que é a ideia dessa habilidade. Então a gente pode usar o tempo de hoje, as notícias que estão chegando o tempo todo para a gente, para você poder filtrar e você chegar a ter o seu pensamento e a tua análise crítica, certo? E a outra parte que eu queria trabalhar é a outra habilidade que está lá. Praticar escuta atenta e atitude de cooperação no trabalho em equipe. Gente, todo mundo sabe que não é fácil trabalhar em equipe. A gente sabe como que funciona. Tem jogador de futebol que não fala um com o outro, mas na hora de jogar eles jogam, né? O maior a gente tinha isso era o Romário e o Bebeto, que ganharam a Copa do Mundo em 1994. Falando um pouquinho de futebol, eles não se falavam muito, né? Então, e você tem que ter atitudes, você tem que aprender a cooperar para o trabalho fluir. Mas, infelizmente, a gente sabe que nem sempre é assim. Mas a gente tem que fazer com que os alunos aprendam a agir dessa forma. E olha a outra habilidade: praticar negociações abrindo mão de suas propostas diante de propostas mais adequadas a objetivos que beneficiem a todos. Gente, olha como é isso, professores, olha como que é você abrir mão do que você pensa, do que você gosta, do que você teve a vida inteira, aquele conceito seu, para você poder beneficiar o grupo. Olha isso, a gente falando em sala de aula, a gente está falando em primeiro ano, é uma coisa assim bem forte para eles, dá para a gente trabalhar bastante esse tema junto com eles, gravando os vídeos, usando as páginas, porque nada substitui a nossa aula do dia a dia, nada substitui, né? O nosso contato ali. Mas agora o nosso contato é digital. Então temos que trabalhar, aprender a trabalhar dessa forma, né? Só falando isso aí, tá? Só dando uma ideia, mas fazer com que os alunos aprendam, a gente mesmo aprenda, né? Ninguém quer abrir mão do que você gosta em benefício de um todo. É difícil, mas isso para aluno de primeiro ano. É muito bom esse tema para se ter uma relevância maior. Esse primeiro bimestre da segunda série de filosofia, eu acho assim que eu posso falar que é um dos meus preferidos. Porque ele vai falar, o tema a gente já começa ali com o eu racional, autonomia e liberdade. Então, como eu acho não, ele é muito importante, eu vou ler todas as habilidades, tá? E vou explicando para vocês e a gente vai criando ideias, né? Apesar da gente não estar se falando, mas o que eu estou falando, a partir do que eu digo, vocês vão... A cabeça vai fluindo, né? A mente vai fluindo para ideias, né? Vamos lá então, olha. Tem lá, olha, questionar a realidade social e planejar ações de intervenção solidária. Realidade social, vou insistir, que a gente está vivendo, qual é a nossa realidade? Dentro da nossa realidade social, como que você poderia ter uma intervenção solidária? Lembrando que como começou essa tal de pandemia, primeira vez que eu estou falando, hein? Vocês viram a correria que foi? Eu vi gente no supermercado carregando 30 quilos de arroz. Ou seja, não tem intervenção solidária nenhuma. Pessoa egoísta que só pensa nela, né? Aí, continuando. Identificar diferentes conceitos de liberdade com base em algumas teorias filosóficas. Aí vai ficar mais para um lado teórico mesmo. A gente vai pegar alguns autores, alguns filósofos, e você dá uns conceitos de liberdade de um e de outro, como é que ele pode trabalhar, qual é a diferença entre uma e outra, qual é o ponto de vista de cada um, tá certo? Vamos lá, continuando. Relacionar a liberdade à solidariedade. Vivendo nesse momento aqui que a gente está, o nosso mundo, o que vocês pensam, como você poderia trabalhar a liberdade
Você está tendo liberdade, o aluno está tendo liberdade, ele está sendo obrigado a ficar em casa, né? Então, sempre pegando o gancho para o dia de hoje, né? E a solidariedade. Pô, alguém está precisando de uma coisa, eu tenho dois, eu vou dar um. Eu sei que o ser humano, né? O ser humano ali, ou o eu racional, é egoísta. Mas a gente tem que fazer com que os nossos alunos aprendam o que é solidariedade. Agora, outra lá. Desenvolver a habilidade de leitura, escrita e planejamento investigativo para autonomia intelectual. Você só vai se tornar uma pessoa intelectual que você possa transmitir conhecimento a partir do momento que você tem um planejamento, né, investigativo, que você tenha, como eu sempre bati isso, e essa palavra também dá para a gente trabalhar junto, investigação e curiosidade, para que o aluno possa, a partir da leitura, uma leitura vai chamando outra, que é mais ou menos quando a gente procura alguma coisa no Google ou quando a gente procura alguma coisa no dicionário. Uma coisa vai puxando a outra, certo? E o último, que é para mim, por isso que eu falei que esse segundo ano, essa série é muito boa, esses temas elaborados. É muito difícil de você relacionar ética e moral. É complicadíssimo, você tem que estudar muito sobre ética, sobre moralidade, porque nem sempre o que é para um é para o outro. Não é verdade? Eu costumava, em sala de aula, eu falava para os alunos assim, primeiro eu explicava a origem da palavra ética, pesquisava a origem, vindo do grego, e ia pesquisando, vem de ethos, né? E ia pesquisando. E aí eu falava para eles assim, você acha interessante se eu for convidar você para ir na minha casa e eu passar para eles, servir para vocês um cachorro assado? Aí todo mundo achava ruim. Louco, professor, mas cachorro. Eu amo cachorro, eu tenho 3 aqui na minha casa. Falava, mas tem alguns lugares, alguns países que eles comem cachorro. E como que você pode falar se isso é ético ou não? E moral, né? O que é moral? A gente lembra quando nós éramos crianças, a gente lia muitos textos e sempre tinha lá a moral da história, que era uma coisa para a gente aprender, né? A gente tem que ter um moral, né? Moral bom. Então, assim, é muita coisa para ser pesquisada, é muita coisa para ser falada. Às vezes a gente planeja para 2 aulas, mas não dá. A gente planeja para 3 e não dá. E temos um número reduzido de aulas de sociologia e filosofia, né? Então a gente às vezes tem que ir já lá meio rápido, trabalhar, mas penso agora que com esse afastamento que a gente está em casa, dá para se trabalhar umas coisas com mais tempo, né? Vamos desacelerar, não vamos acelerar mais não, vamos fazer tranquilo, vamos pesquisar, legal, aí fica naquele desespero, e os alunos que não fizeram, que não entregaram, isso tudo vai ser resolvido de uma forma melhor, tanto para eles como para a gente, professores, né? Vamos trabalhar com carinho com eles aí, vamos explicando bonitinho, tá certo? Vamos para o próximo slide. Agora, já no 3º ano, em filosofia, temos muitas habilidades que pode ser trabalhada de maneira que a gente não deixa o aluno assim, sem noção do que ele aprendeu até agora de filosofia, porque ele volta de novo, ele volta perguntando ali o que é filosofia. E dentro do que é filosofia, nós temos aqui, ele tem algumas perguntas, eu vou até ler do livro aqui, do 3º ano, tem vários QR Codes, Sócrates, tem outro do Sócrates aqui, deixa eu ver um outro aqui, eu só estou dando uma olhadinha aqui, tem o Boteco dos Deuses, aqui tem vários lugares aqui que fala sobre, né, é interessante os QR Codes.
Mas aqui, dentro da sociologia, da filosofia do terceiro ano, nós temos aqui, depois que ele já teve toda uma introdução, primeiro ano, segundo ano, ele volta agora, fazendo uma pergunta do que é filosofia, mas lembrando que lá no primeiro ano era uma pergunta provocativa. Os alunos não sabiam o que era. Agora os alunos sabem o que era. Então eles têm como eles responderem. Então dentro desse mesmo tema da filosofia, ele pede para pesquisar o que é senso comum, o que é senso crítico, o que é filosofia como reflexão espontânea e o que é filosofia como especialidade acadêmica. Então dá para o aluno poder fazer uma base, ele poder trabalhar de uma forma geral os conhecimentos que ele teve dentro de todo esse percurso. Lembrando que esse é o último ano que ele está no ensino médio, né, para a gente. E agora, eu já falei isso em sociologia, mas agora em filosofia também. Aí ele vai falar, de novo, ele casa muito as duas disciplinas, né? Falou que são formações diferentes, mas casa muito. Ele fala de superação de preconceito, a importância da filosofia para a cidadania. Então dá para a gente trabalhar, e tem muitos sites aqui que ele cita para a gente, né? E uma das coisas aqui que tem do QR Code aqui fala sobre a morte, né, de Sócrates, do porquê que ele teve que tiraram a vida dele, né? Porque falava que ele pervertia, né, a juventude. Imagine se ele vivesse num dia de hoje, então. Eu sei, é uma posição, um pensamento que eu tenho, que eu sempre falo para as pessoas, para minha esposa, falo às vezes nos assuntos, né, a respeito do ser humano, né. Eu só estou fazendo um gancho aqui a respeito da morte de Sócrates, porque falando de Jesus Cristo, eu sei que tem muitos que não acreditam, mas eu só estou falando dele como parte da história. E mataram ele por toda a bondade que ele tinha. E quem matou ele foi o próprio humano que matou ele, não é? Então, voltando aqui para o Sócrates, falava que ele pervertia as pessoas, tal. Aí ele teve como reconcícula, né? E aí é um veneno, né? E há muito tempo atrás, mas muito tempo atrás, meu pai era professor também, falecido, professor de história, né? Eu também sou formado em história também, que ele tinha um pedaço de jornal guardado da época dele, amarelado, e nesse jornal, antes dele morrer, ele chamou lá uma das pessoas lá que estava ao redor dele, e ele pediu para ir pagar uma dívida que ele tinha, que ele devia um galo para uma pessoa. E eu não me lembro muito bem quais eram os nomes, mas eu me lembro da história. Quer dizer, né, até o cara estava condenado à morte, estava morrendo, e ele falou, opa, eu devo um galo, olha que pessoa, né? Olha que ética que esse cara tinha, que moral que ele tinha aí falando na nossa disciplina, não é verdade? Gente, um abraço para vocês, espero que tenha sido útil, espero que tenha sido muito proveitoso. Eu fui coordenador durante 8 anos, 12 anos que eu estou fora da sala, mas a gente trabalha na área, somos todos professores. Foi um prazer preparar para vocês essa ATPC. Um abraço a todos, que possamos voltar logo para as escolas. Até mais, um grande abraço. Então, para finalizar, nós estamos disponibilizando esse link para que vocês encaminhem as dúvidas que vocês tiveram ao longo da nossa apresentação. Nos avaliem também, por gentileza.
e nos deem sugestões, tá? De pautas para os nossos próximos ATPCs. Lembrando que esse link vai servir como lista de presença, tá? E é por meio deles que a gente vai disponibilizar o material de hoje. A gente vai encaminhar tudo por e-mail para vocês, tá certo? Então esse slide vai ficar um pouquinho aí na tela para vocês poderem fazer, para poder entrar, tá? E depois a gente vai deixar os nossos contatos para quem quiser mandar e-mail, tá certo? Pessoal, a gente agradece bastante a participação de todo mundo e a colaboração de vocês, tá bom? E a gente se vê na próxima semana. Um abração para todo mundo, viu?